Como estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um Tiaços. Obrigada pela presença insistente de vocês. Bom, Helena, querida, está aí? Estou chegando. Chegou. Cheguei. Bom, então hoje o Tiaços vai receber a minha colega de mestrado, que se tornou uma querida e grande amiga do coração e da alma, a Helena Carvalho. E o trabalho dela, esse que a gente vai conhecer hoje, esse que a gente vai ter o privilégio de ouvi-la nos contar e narrar hoje, é o fruto do trabalho de doutorado dela, da tese, que depois do mestrado ela ainda teve a coragem de se embrenhar pelos caminhos do doutorado. E esse trabalho que ela vai apresentar hoje, nem triste, nem incompleto, a mulher sem filhos em uma perspectiva junguiana, então é fruto dessa sua tese. A tese dela, acabei de ficar sabendo que ganhou o prêmio de melhor tese ano passado na Academia Paulista de Psicologia. Então, realmente, nós vamos ver uma coisa muito importante e interessante aqui. Esse tema é super fundamental, né? Um tema que precisa vir à tona, precisa vir para o debate, precisa ser conversado nas rodas, e o Tiaços vai trazer, e a Helena teve a coragem de fazer esse estudo e trazer à luz. Bom, vou apresentar então, vou dizer quem a Helena é. Ela é psicóloga, mestre e doutora em psicologia clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela atua como psicoterapeuta em consultório particular, tendo como base a psicologia analítica. Como pesquisadora, desenvolveu projetos voltados à compreensão da relação da mulher com a maternidade a partir de uma perspectiva junguiana. Então, é isso que eu tinha para falar, para apresentar e para te receber de braços abertos. Fique super à vontade, a casa é tua, Helena. Muito obrigada, Lu. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, né? Quando a gente faz um trabalho desse tipo, a gente sempre fica pensando, né? Como é que ele pode vir a ser de fato útil, né? Eu acho que falar sobre ele é um desses caminhos, né? Os caminhos dos artigos, o caminho dos artigos é importante, né? Mas eu acho que falar a respeito do tema, discutir, conversar, né? É fundamental para que, enfim, a gente, inclusive, eu possa entender cada vez mais as restrições da pesquisa, que, como toda pesquisa, né, envolve algumas restrições sobre as quais a gente pode falar. Então, essa pesquisa que eu vou apresentar, ela não é a verdade última, né, sobre a questão da mulher sem filhos, mas eu espero que traga alguma luz, né, traga algum estímulo, né, à reflexão e ao diálogo a respeito desse que é um fenômeno que não é novo, né, mas que vem se intensificando nas últimas décadas. Tá bom? É isso. Eu vou começar agora, vamos à parte complicada, que é pronto. Todos bem? Né? Sim. É claro que eu vou usar o PowerPoint, né? O PowerPoint parece que é o inimigo público número 1 das apresentações, mas ele, de fato, ajuda a guiar o meu raciocínio, né? Então, eu peço que vocês suportem um pouquinho, mais uma vez, essa questão de PowerPoint. Então, nem triste nem incompleta é um nome que faz referência a uma das pesquisas que eu utilizei no meu trabalho, né? Pesquisa que foi feita com mulheres a respeito da percepção que elas tinham sobre a mulher sem filhos, no caso, a mulher infértil. A gente vai falar que a infertilidade não é o único caminho para não ter filhos, não é verdade? E a conclusão a que essas autoras chegaram é que as mulheres inférteis eram vistas como tristes e incompletas. Vou falar um pouquinho do roteiro da minha apresentação. Primeiro, eu vou dar o contexto, né, em que essas mulheres se encontram.
Depois eu vou falar da pesquisa, de maneira muito sintética, muito resumida, e depois vamos discutir um pouquinho as variadas formas de ser mulher da perspectiva junguiana. A perspectiva junguiana nos proporciona essa possibilidade de encarar a diversidade. E se eu estiver correndo muito, Lu, Marcos, vocês me avisem, tá bom? Como é que é o mundo feminino atual? Como o profeta Gilberto Gil já disse, o mundo melhora e piora ao mesmo tempo. E esse é o caso do mundo feminino, e nós vamos ver como. O filósofo Lipovetsky, ele, numa obra chamada A Terceira Mulher, que é uma obra que eu acho que vale a pena ser lida e relida, ele mostra como mudou o mundo feminino nas últimas décadas do século XX. Né? Eu gosto dessa frase, eu gosto muito dessa frase, em que ele diz que o destino do feminino entrou pela primeira vez em uma era de imprevisibilidade ou de abertura estrutural. Segundo ele, as mulheres, da mesma maneira que os homens, passam a estar entregues ao imperativo moderno de definir e inventar inteiramente a própria vida. Aí são novos valores que surgem, e esses valores, eles surgem, né, ou eles têm a oportunidade de aparecer na medida em que passamos, como mulheres, da maternidade como destino inexorável até o advento da pílula, que coloca em mãos femininas o controle da natalidade. Né? Em todos os países em que isso aconteceu, o advento da pílula aconteceu, o que se observou foi o declínio da fecundidade, a elevação da idade média da maternidade. Hoje em dia, quando a gente vê uma jovem de 20 anos sendo mãe, em muitos estratos nós estranhamos, em muitos estratos sociais a gente estranha. O aumento da participação feminina no mercado de trabalho remunerado. A mulher sempre trabalhou dentro de casa e fora de casa. Mas a inserção no mercado formal, remunerado de trabalho, é um fator que começa na década de 60, de maneira mais expressiva. E a diversificação dos modos de vida feminino. Isso é o que se observa naqueles países em que com o advento da pílula como método contraceptivo seguro. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa mudança de valores. E aí a Lu vai fazer o favor de apresentar para a gente as imagens que eu trouxe. Aí acho que você precisa descompartilhar para eu compartilhar. Descompartilhei. Não está indo, Lu? Será que estamos conseguindo ouvir? Está sem som. É isso que eu imaginei. Mas podemos deixar sem som e podemos falar um pouquinho. Esse é um anúncio de 1959 da boneca Barbie, né? Em que se diz que a boneca, então, ela representa, né, as meninas e seu desejo como mulher. E o desejo como mulher, que aparece por último, é a Barbie vestida de noiva. Né? No anúncio já de 2018, que a gente vai ver só as imagens, a gente vê, então, aí, mais num vídeo apresentado no YouTube,
a apresentação de uma nova boneca Barbie, que é uma engenheira de robótica, né? Então, ela é apresentada em diferentes cores de pele, ela tem uma roupa que é prática, né, e que é voltada para a profissão dela, e está dentro de uma perspectiva que diz que a mulher pode ser o que ela quiser. Inclusive, parte das vendas dessa boneca servirão para uma associação que pretende trazer para todas as escolas americanas justamente essa visão de que a mulher pode ter a profissão que quiser. Né? E aí, por último, né, seria o slide seguinte, que eu acho que vocês não vão ter condições de ver, mas vamos mostrar. Quem viu o filme Barbie, né, em determinado momento, ela se pergunta, ou ela pergunta às outras Barbies, vocês já pensaram em morrer? Né? E aí a Barbie adquire uma profundidade existencial. Né? Então, voltando a compartilhar, isso fala, né, de uma mudança de valores em relação às expectativas que se tem das mulheres. Vamos lá? Mulheres em sociedades ocidentais industrializadas, né, principalmente. Então, aqui a gente já tem um recorte importante. Né? Quando a gente vai falar da mulher sem filhos, a gente tem que levar em consideração esse recorte. Muito poucas pesquisas são feitas em países do Oriente Médio, ainda que existam algumas, em países africanos, ainda que existam algumas, e em países do Extremo Oriente. Todas as pesquisas, que não são muitas, como eu falei, nessas regiões, falam que a mulher sem filhos, ela é execrada, ela é apartada da sociedade, o marido tem direito ao divórcio, né, sem oferecer nada em troca, assim, elas morrem para a vida social. Né? Então, é isso que acontece nas poucas pesquisas que existem a respeito dessas outras regiões do planeta. Né? Então, a gente está falando de uma mudança de valores em sociedades ocidentais industrializadas. Né? Badinter, né, que foi Só aquela para que falou a respeito... o vídeo não está sendo compartilhado, o PowerPoint não está sendo compartilhado. Não? Espera aí, vamos lá de novo, então, compartilhar. Então, Badinter... Agora sim. Né, ótimo. Que falou sobre o instinto materno, né, a falácia do instinto materno, em 2011, ou seja, um pouco mais recentemente do que o livro clássico dela, fala do conflito existente entre a mulher e a mãe. Né? E eu escolhi essa frase em que o característico de nossa época é a diversidade de escolhas. Né? A maternidade é apreendida e valorizada de modos diferentes. Mas, de novo, ela está falando, né, de uma parte restrita do planeta, né? Daquela península da Ásia que a gente chama Europa, né? E de alguns países aqui do Novo Mundo. Todavia, apesar de todas essas mudanças de valores que ocorrem principalmente a partir da década de 60, 70, ainda existem muitas resistências à aceitação da não maternidade. Né? Retomando Gilberto Gil, o mundo melhora e piora ao mesmo tempo para as mulheres. Isso daqui é retirado da história da Aya, né? Em que a legenda diz: somos úteros com duas pernas, é isso. Né? Vasos sagrados, cálices ambulantes. E é um pouco o que acaba sendo, estando na base, digamos assim, daquilo que Russo cunhou como o mandato da maternidade, né? Que seriam forças sociais e culturais que falam que a maternidade
é central para a definição do ser mulher. Né? E que agora, Iaconelli, né, eu acho que é um livro que todas nós precisamos ler, que é o Manifesto Antimaternalista, todas nós e todos nós, né, precisamos ler, e que a Vera Iaconelli, ela traz o conceito de maternalismo, né, um conceito que justifica e dá apoio às mulheres reduzidas à função de mães. Esse discurso está baseado no conceito de que a mulher é naturalmente talhada para ser mãe, e que o cuidado que ela oferece ao filho é insubstituível. E a Conelli, ela tem uma base psicanalítica, mas o importante desse livro é que ela traz uma visão política, né, do maternalismo, né, que eu acho bastante importante para enriquecer a nossa compreensão, né, do ser histórico que somos nós, né, nesse momento. Um outro elemento que se contrapõe à possibilidade ou à validade da mulher sem filhos é o fato de que a fertilidade está diminuindo globalmente. Né? O censo que a gente fez recentemente aqui no Brasil mostra isso também aqui. Nós estamos com um nível de fecundidade que está abaixo da taxa de reposição, e isso vai trazer grandes pressões, né, com o envelhecimento da população, pressões econômicas e políticas. Né? Peço desculpas. E aí eu trago o exemplo da Coreia do Sul, em que a taxa de nascimentos está tão baixa que o presidente pensa em criar um ministério para isso, para lidar com esse problema. Ao passo que, ao mesmo tempo, as mulheres se mostram contra o fato de serem vistas como máquinas de fazer bebê. Em vários países da Europa, há campanhas pró-natalistas, que, inclusive, vamos dizer assim, apelam para o sentido de patriotismo, né? Porque um país sem criança não tem futuro. Né? Ao mesmo tempo, a infertilidade, ela afeta 1 em cada 6 pessoas do mundo, como diz a Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, junto à infertilidade, né, com as taxas de fecundidade que estão caindo, existe uma pressão adicional para que mulheres tenham filhos. Né? Vamos lá. Então, esse é um mundo em que existe um diálogo difícil, né? Um diálogo difícil entre os valores que constituem a ideia moderna de indivíduo autônomo e necessidades de cunho demográfico, inclusive, né? Junto com uma ideologia que ainda persiste a respeito da função da maternidade na definição do que é mulher. E quem são essas mulheres sem filhos? Vamos dar uma olhadinha nisso. As mulheres sem filhos, elas formam um grupo muito variado, né? Existem aquelas que vão adiando a maternidade, postergando a maternidade, variados motivos. Né? Tão variados que elas não fizeram parte da minha pesquisa, porque eu introduziria um número infinito de variáveis com as quais eu não poderia lidar. Há aquelas que são inférteis, né? E aí esse é um anúncio americano, né? Em que existe uma semana de consciência a respeito da infertilidade, né? Para que as pessoas possam falar um pouco a respeito disso. E existe a escolha. Né? E aí tem E veja, já em 2013, a Veja, né?
trazia esse fenômeno, né? A chamada diz: as mulheres que dizem não à maternidade fazem parte de uma revolução de costumes que está mudando a cara do Brasil e do mundo. Eu peço desculpas. Muito bem. E essa é uma frase que ajuda a definir um pouquinho aquela questão da postergação da maternidade, que diz que sorry, o espaço chamado sem filhos tem muitas portas, não apenas aquelas marcadas com não quero ou não pude ter. Então, a minha pesquisa, ela considerou 2 grupos de mulheres. Aquelas que são inférteis e aquelas que optaram por não ter filhos. E de que maneira considerou, eu vou falar quando eu falar da pesquisa. Agora eu vou falar um pouquinho da condição da infertilidade, né? Como eu disse logo no começo, elas são vistas como tristes e incompletas, né? A maternidade, segundo essas pesquisadoras, do ponto de vista das outras mulheres, não das mulheres inférteis. Nós estamos falando das mulheres que olham e que, aspas, julgam a mulher infértil. A maternidade é sempre naturalizada, ora como destino biológico inarredável, ora como um valor social inseparável da concretização da identidade feminina. Né? A infertilidade, em geral, é vivida com sentimentos de culpa, vergonha e inadequação, que são agravados pela perspectiva pró-natalista. Eu acrescentei maternalista em razão do último livro da Iaconelli. E isso é o que traz a grande maioria das pesquisas. Lembrando que também, assim, infertilidade é o tema, a maior parte das pesquisas que tratam de mulheres sem filhos tratam da questão da infertilidade. E a maioria das pesquisas que tratam da fertilidade se baseiam em depoimentos de mulheres que estavam ou que tinham passado recentemente por tratamentos de fertilização in vitro. Isso é um dado importante. Quem viveu ou quem conhece pessoas que estão vivendo a tentativa de engravidar por meio de processos de fertilização assistida, sabe o sofrimento, né, que a mulher ou o casal passa nesse processo, né, que tem poucas chances, na verdade, de ser bem-sucedido. Né? Há casos de 5 tentativas sem resultado. Né? Por opção. Né? Aqui eu trago uma imagem da Carol Rossetti, que é uma ilustradora, né, que enfim, busca desconstruir alguns conceitos, né, em que ela diz: sem problemas, Rosa, a maternidade é uma escolha, e sua recusa não te torna menos mulher. Então, veja, é uma resposta, né? É uma resposta a um preconceito, né? Ou seja, existe quem pense que o recusar-se a ter filhos torna alguém menos mulher. Né? E aí vem o Papa Francisco, de quem eu gosto muito, né? Tenho admiração por uma série de coisas que ele vem tentando fazer, mas que, em relação às questões da maternidade, ele é alguma coisa com a qual eu não compartilho, né? Porque ele diz: ter filhos não pode se tornar uma opção irresponsável, mas não ter filhos é uma escolha egoísta. E eu peguei essa frase dele justamente porque esse é o principal julgamento
que se faz em relação àquelas que optam por não ter filhos. Elas são mulheres egoístas. Só pensam em si. E a Peterson, né, que fez um estudo a respeito de como as mulheres sem filhos são vistas, que optam por não ter filhos, são vistas, ela chega à conclusão de que essa ideia de egoísmo parece estar baseada no entendimento de que não seria feminino ser independente, autônoma e livre. Porque quem é independente, autônomo, livre, pode fazer escolhas, inclusive em relação a ter filhos ou não. De outro lado, né, como é que as mulheres que optam por não ter filhos, né, se sentem? Né? Os estudiosos, né, aqueles que fizeram pesquisas, em geral de caráter qualitativo, eles veem que essa é uma opção congruente com pessoas que privilegiam a individualidade e a autonomia. Mas essas pessoas, elas sofrem as pressões dessa perspectiva pronatalista, que permeia vários estratos da sociedade, e tais pressões podem promover ou agravar sentimentos de inadequação e de ambivalência em relação à decisão tomada. Né? Chegar um momento de arrependimento, aspas, no momento em que não existe mais a possibilidade de escolha. Né? Então, estamos aí com dois grupos de mulheres, né? Aquelas inférteis, para quem em que há o desejo de ter o filho, mas não existe essa possibilidade, e aquelas que optam por não ter filhos. Né? De toda maneira, elas são percebidas como tendo algo que as torna menos ou infelizes ou fadadas a serem infelizes, né, quando perceberem o erro que cometeram. Muito bem. Agora eu vou falar da minha pesquisa de maneira sintética. Quem quiser depois se aprofundar, já tem um artigo, né, no Boletim da Academia Paulista de Psicologia, ela está aberta na base de dissertações e teses da PUC, então, depois, para quem tiver interesse, a Luciana passa o link, é tranquilo. Então, eu trago algo muito resumido aqui. Esse foi o banner com que eu divulguei, né, Mulheres Sem Filhos, eu divulguei para minha rede de contatos, então a gente fez um processo todo de snowball para atingir essas mulheres, né? Então, minha rede de contatos, nas redes sociais, esse era o banner. E o objetivo da pesquisa foi justamente comparar autoestima, qualidade de vida, sentido da não maternidade, entre esses dois grupos de mulheres, inférteis e que optaram por não ter filhos, mas em um momento em que a condição sem filhos é definitiva, e que acaba sendo um momento em que se espera a maturidade feminina, né? Depois dos 50 anos. Então, depois dos 50 anos, é assim, não tem mais jeito. Não teve, não teve. Né? Não tem volta. Porque, apesar da queda da fertilidade feminina, ainda é possível, aos 40 anos, ter filhos. Né? Aquilo que é outro fenômeno moderno, que é chamada maternidade tardia, que foi objeto da minha dissertação. Né? E que foi acontecendo na minha vida. Né? Eu sou uma mãe tardia. Tive meu único filho aos 41 anos de idade. Mas aí nós estamos falando de um momento na vida da mulher em que é isso. Eu sou uma mulher sem filhos, seja por infertilidade, seja porque assim eu escolhi. E a minha hipótese, em razão das pesquisas que eu li, é que as mulheres que optaram voluntariamente por não ter filhos, quando comparadas àquelas que não tinham filhos por infertilidade,
tenderiam a apresentar níveis de autoestima e de qualidade de vida mais elevados. Mas assim, foi uma escolha. Se for uma escolha, né, não é fruto de uma limitação, aspas, então é provável que elas se sintam, enfim, mais em paz consigo mesmas, né? E que, vamos dizer assim, percebam sua vida, né, com um nível de qualidade que foi o nível de qualidade que elas pretendiam construir para elas, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que aconteceu. O método que eu utilizei, e aí eu acho que é um dos pontos fortes da pesquisa, que, como eu disse, tem restrições, mas esse é um dos pontos fortes, é que ele foi, ao mesmo tempo, quantitativo e qualitativo, né? Ele, de um lado, lidou com instrumentos que me permitiram fazer tratamento estatístico de dados, mas, ao mesmo tempo, eu pude também fazer entrevistas com um grupo reduzido, né, e aplicar técnicas projetivas para entender um pouco melhor os temas que perpassavam, né, a experiência de não ter filhos. E a análise que eu fiz, né, dada a linha teórica que eu escolhi de trabalho, é a perspectiva junguiana. Os critérios de inclusão na pesquisa falam um pouco do campo, né, em que a gente pode entender esses resultados. Eram pessoas residentes na Grande São Paulo, essa era uma exigência da pesquisa, que tivessem idade superior a 50 anos, que aí, independentemente do estado civil, casada, solteira, divorciada, o que fosse, não eram nem tinham sido mães, quer de filhos próprios, quer de adotados ou de enteados. Não tiveram a vivência, né, da construção de um vínculo de maternidade. E que caíssem em uma dessas categorias, ou opção ou infertilidade. Como eu falei, a questão de postergação da maternidade seria um campo muito extenso para eu lidar. Ou assim eu considerei. E aí, a resposta, em termos de pesquisa acadêmica, foi, para mim, uma coisa absurda, né? Quer dizer, ou seja, não é que foi absurda no sentido ruim, eu não esperava que tivesse tantas respostas, né? Em geral, pesquisas acadêmicas não têm esse nível de respostas, mas 334 participantes responderam ao questionário online, que trazia também os instrumentos de autoestima e de qualidade de vida. E aí, por todo um processo de exclusão, né, que disse respeito principalmente aos parâmetros de inclusão na pesquisa, nós chegamos a 132 participantes, cujos dados foram considerados. O grupo por opção, que a gente passou a chamar de GOP, tinha 114 pessoas, e o grupo infertilidade tinha 18 pessoas. Oh, que diferença, né? Que diferença, como é que é isso? Né? Uma das hipóteses que eu levantei para essa diferença de quantidade de pessoas foi que, como eu falei, eu fiz o convite por meio da minha rede de contatos, e foi distribuindo a ideia, né, de participação na pesquisa. E com conversas com pessoas dessa minha rede, algumas me diziam o seguinte: poxa, Helena, achei sua pesquisa muito interessante. Até pensei em encaminhar para fulana, mas eu sei que esse é um tema difícil para ela. Né? Então, eu supus, porque eu ouvi isso algumas vezes, que muitas pessoas deixaram de ser contatadas porque, previamente, quem as conhecia sabia que esse seria um tema delicado. Ou seja, essas pessoas estariam ainda vivendo o que muitos autores chamam de luto da maternidade. Né? Mas, independentemente disso, deu para fazer o tratamento estatístico. Né? O tratamento estatístico é válido nesses casos. Mas eu diria que
as conclusões a que eu cheguei, e nós vamos falar sobre elas podem ser mais amplificadas para o grupo por opção do que para o grupo infertilidade. Mas vamos tratar disso aos poucos. Deixa eu ver, Lu, eu acho que eu... Ah, está aqui. Vamos lá. Não, some, como assim? O que está acontecendo aí? Ah, O que está acontecendo? Não estou conseguindo reduzir essa janela, deixa eu ver se eu não estou conseguindo mexer. e passar para frente o slide? Só um tempinho. Agora sim, entendi o que eu fiz. Pronto. Vai dar. Vamos lá, mais uma vez, apresentação dos slides. Ok. Peço desculpas, mas confesso que é a primeira vez que eu estou trabalhando com o Google Meet. Muito bem. Então, vamos lá. Estamos aqui. Vamos falar um pouquinho dos resultados quantitativos, aqueles que foram dados pelas escalas de autoestima e qualidade de vida. As escalas que eu utilizei, elas são consideradas padrão ouro, né? Porque elas já foram validadas e utilizadas em muitas e muitas, muitas pesquisas. Então, eu tenho alguma confiança, né, nos dados que a gente obteve. Os dois grupos são bastante semelhantes, né, em termos de características sociodemográficas. Vejam só, e isso está batendo com grande parte das pesquisas, mas aí as pesquisas que a gente chama de painel demográfico, né, em que não se investiga nenhuma condição psicológica, mas se vê por números de censo quem são as mulheres que não têm filhos. Em grande parte, esse grupo da pesquisa se compara aos grupos encontrados em outras pesquisas. Todas tinham pelo menos, enfim, todas não, mas grande maioria, grandíssima maioria, tinha pelo menos ensino superior completo, um trabalho remunerado depois dos 50, né? Então, vamos começando a formar uma ideia, e eram de classe média. As diferenças mais significativas na amostra que eu estudei é que as mulheres inférteis, na sua média, tinham idades superiores às mulheres que tinham feito a opção. Também parece fazer algum sentido, né? E as mulheres inférteis estavam mais frequentemente em um relacionamento estável do que aquelas que tinham feito a opção. Mas é um grupo, sociodemograficamente, bastante semelhante. Não havia diferença entre inférteis e por opção. Os dois grupos apresentaram autoestima elevada e percepção de boa qualidade de vida. Não havia diferença estatisticamente significativa entre eles. A minha hipótese foi por água abaixo. Então, algo para se pensar, né? E aí, como assim? Né? Aí eu fui para as entrevistas, né? Para o teste. Na realidade, eu utilizei desenho, né? Lembrem que eu fiz essa pesquisa na pandemia. Então, estava ao meu alcance poucos recursos, mas eu acho que chegamos a um bom termo com as entrevistas que foram semi-estruturadas em profundidade e um desenho em que eu pedia que a pessoa representasse como se sentia uma mulher sem filhos. Os temas que eu encontrei, né, falam da experiência da não maternidade, da questão da realização profissional, da visão sobre a maternidade, dos vínculos e da visão sobre si mesma. E não houve diferença entre os dois grupos.
não houve diferença significativa entre os dois grupos de mulheres que eu entrevistei, que representavam o grupo das mulheres inférteis e o grupo das mulheres que haviam feito a opção por não ter filhos. A experiência da maternidade, muito frisada. A liberdade para tomar decisões e a disponibilidade para compor uma rede de apoio de família e amigos. O fato de, ao longo da vida, terem enfrentado expectativas sociais pró-natalistas. As pessoas, quando você vai ter filho? Por que você não quer ter filho? Filho é tão bacana, né? Não, se você escolher isso, você vai se arrepender depois, coisas do gênero. Mas, como fatores de proteção à autoestima, essas eram mulheres que a família entendia, seja a condição da infertilidade, seja a condição da opção. Eram pessoas que foram bem-sucedidas profissionalmente e em profissões em que o fato de ser mãe ou não ser mãe não era um aspecto relevante. Vamos lá. Deixa eu só, de novo, fazer o que eu precisava fazer. Aqui. Voltei a fazer a besteira, Lu. Vamos lá. Vamos ver. Aqui. Foi? O outro tema é a realização profissional. Primeiro, uma grande diversidade de experiências profissionais, não eram só experiências como necessariamente cuidadoras, que é uma das coisas em que se poderia pensar, mas nos dois grupos, de novo, grupos muito semelhantes, né? A atividade profissional era, assim, central na vida, proporcionando um grande senso de realização, né? Proporcionava, além disso, independência financeira, reconhecimento social, mas, principalmente, sabe o prazer que a gente sente quando a gente consegue exercer a própria competência? Foi muito isso que eu senti nessas mulheres. E a atividade profissional ligada, justamente, a essa questão de independência, em geral, com esse estímulo à independência feminina, por incrível que pareça, transmitidos pela figura do pai. A visão sobre a maternidade, em ambos os grupos, era uma visão idealizada, né? Que ser mãe, você precisa ter uma dedicação integral, que ser mãe vai exigir de você que coloque o filho em primeiro lugar, que você tem que dar atenção ao filho, etc, etc, etc. Que depende de você o filho ser feliz, ou ter uma boa saúde mental, psicológica, né? Isso daí, e a Connelly vai tratar muito bem, gente, vale a pena ler o livro dela. Né? A mulher como a única responsável, né, pelo bem-suceder deste indivíduo que é seu filho. Né? E aí a gente pode levantar a hipótese, embora ela não tenha surgido tão claramente, né, que o medo de não ser capaz de atender a tão altas expectativas pode ter influenciado, inclusive, a decisão de não adotar. Porque, lembra, fazia parte dos critérios de inclusão o fato dessas mulheres não terem adotado crianças, certo? Não terem adotado os filhos. Vínculos. Vínculo com o companheiro, satisfatório, amizades, família. Essas pessoas, não é que elas são frias, reservadas e, vamos dizer assim, relegadas ao papel da infertilidade, por exemplo, né, de uma mulher que não... Não, elas têm um campo de troca afetiva importante.
Mesmo quando o círculo social mais restrito, tem um vínculo com um companheiro, né? Que proporciona muita satisfação, né? Então, vínculos estão aí, estão presentes, né? Trocas afetivas estão presentes. Elas estão muito satisfeitas com elas e com a história de vida que as levou até aquele momento, né? Por se considerarem autônomas, independentes, isso lhe dá uma sensação de domínio, né, sobre a própria vida. Elas são capazes de estabelecer relações afetivas, elas não têm problemas que possam estar relacionados a esse campo, e, principalmente, elas se sentem fortes, porque elas enfrentaram as adversidades ao longo da vida, inclusive a infertilidade como adversidade, ou a pressão social para ter filhos. Como resultado, né, a hipótese testada não foi confirmada, então não se pode dizer que mulheres sem filhos têm uma autoestima mais elevada ou percebam sua qualidade de vida como melhor do que aquelas que são inférteis. E aí vem a possibilidade de constituição de autoestima positiva, independentemente da razão, opção infertilidade. Ou seja, aquelas 18 mulheres contra as 114, aquelas 18 mulheres que viveram em condição de infertilidade, só de ter respondido à pesquisa, é esta a minha conclusão, já mostravam que estavam com a autoestima relativamente preservada. Ou seja, ainda que elas não aparecessem em grande número, essas 18 mulheres mostraram que é possível viver a condição infértil de uma maneira a não se ver, a não ver a própria autoestima diminuída ou a qualidade de vida prejudicada, né? Elas sinalizam uma possibilidade. Talvez elas não representem a totalidade das mulheres inférteis, mas elas apontam para um modo de vida. Todavia, independentemente do motivo da não maternidade, a liberdade é valorizada amplamente, assim, é um valor central, né? E está associada à independência na tomada de decisão, à disponibilidade para outras pessoas, né? Então, são aquelas mulheres que, por não terem filhos, estão disponíveis para os filhos de outras mulheres, ou estão mais disponíveis para os amigos. E, nesse sentido, elas compõem uma rede de apoio, né? O trabalho ocupa uma posição central, constituindo-se, então, exercício de competência e fonte de realização pessoal. Não é, isso ficou muito claro, não é que o trabalho substitui o filho. Não é essa a ideia. O trabalho é valorizado muito antes da opção ou da infertilidade, né? Não é uma escolha entre o trabalho e ter filhos. Não é isso. Não é isso que acontece, né? Inclusive, uma das pessoas que eu entrevistei, ela disse: você foi a primeira pessoa que não me perguntou se eu me dediquei tanto ao trabalho porque eu não tinha filhos. E aí, dentro de uma perspectiva junguiana, e aí eu fiz todo um levantamento a respeito do que é a maternidade, do campo junguiano, etc, etc, etc. Eu sugere-se, né, que tudo isso, né, essa autoestima positiva entre mulheres sem filhos, possa estar ocorrendo a partir da vivência de aspectos, de um lado, ligados à expressão do arquétipo da grande mãe, de maneira não corporificada. Eu não preciso ter filhos para que o arquétipo da grande mãe, ou do que poderia chamar maternidade, possa ser humanizado em mim.
E se isso vale para mulheres, vale também para homens, né? Porque o arquétipo tá nos dois, né? O arquétipo é do ser humano, não é da mulher, né? Mas também uma outra linha de análise pode ser o fato de que essas mulheres exploraram outros potenciais de ser mulher associados àquilo que Tony Wolff chama de formas estruturais da psique feminina. E aí, o que eu trago para vocês, né, eu acho que muita gente já conhece a Tony Wolff, mas eu acho que vale a pena trazer um pouco o raciocínio dessa mulher, né, do início do século passado, que buscou entender ou mostrar para o mundo que ser mulher é uma coisa muito mais complexa, muito mais variada, né, do que ser mãe, que era o pensamento que existia na época. E que muito do que a psicologia daquela época trazia como ideal de desenvolvimento do feminino. Né? Quando você se torna mãe, aí você se completou como mulher. Então, queria trazer para vocês um pouquinho da Tony Wolff. E lembrando que ela apresenta um modelo, né? Um modelo que traz as variadas formas de ser mulher. E aí eu trouxe minha colinha, e eu vou pedir licença para vocês, para estar junto com a minha colinha aqui. Né? Vale lembrar que um modelo ele não pretende refletir toda a complexidade de uma realidade. Né? Vamos levar isso em consideração. Né? Oferece linhas que permitem que nos situemos e possamos navegar de um ponto ao outro, e, com sorte, ampliar nossa visão sobre um determinado tema. Ele reduz a realidade para que a gente possa depois fazer o movimento inverso e, a partir daí, procurar compreender a realidade. Assim como o mapa do metrô, um modelo permite que cheguemos a um objetivo, mas não nos revela necessariamente a paisagem completa, o tempo que faz lá fora, se teve mudança na arquitetura. Né? Eu moro na Vila Mariana, né? E perto de mim tem uma estação que é a Ana Rosa. Nos últimos 5 anos, a face da superfície do metrô, né, as ruas em volta, está tudo mudando. Está subindo o prédio de uma maneira desordenada, enfim. Mas, lá no metrô, no mapa do metrô, continua só um pontinho chamado Ana Rosa. Né? O bairro está mudando e lá está o pontinho Ana Rosa. Então, é mais ou menos isso, mas continua sendo útil. Né? Se alguém quiser descer perto da minha clínica e não tiver carro, eu falo, olha, o metrô Ana Rosa é o mais próximo. E as pessoas chegam à minha clínica. Né? Então, vamos entender isso como um modelo, né? Que é o modelo da Tony Wolff. Ela procurou, com esse modelo, oferecer meios pelos quais a tal da mulher moderna tivesse mais condições de se compreender e caminhar no caminho da autorrealização. Ela gostaria que as mulheres pudessem ser consideradas em seus diversos modos de ser, e não tratadas de maneira homogênea, com base apenas na função maternal. Então, vamos lá. Ela propõe uma matriz em que ela reúne aquilo que ela chamou de 4 formas estruturais inerentes a cada mulher. E aí vocês veem mãe, Etaira, a mulher medial e a amazona. Passei antes da hora. A amazona. Ela disse que essas formas teriam uma base arquetípica e o modelo que ela propõe é bastante semelhante, ou guarda semelhança, com aquele modelo em que o Jung coloca os tipos psicológicos. Então, tem disposições que estão polarizadas, né? Uma se contrapõe à outra, a mãe se contrapõe à Etaira, a mulher medial se contrapõe à Amazônia. Os eixos são
vamos dizer, modos de ser que são impessoalmente relacionados e modos de ser que são pessoalmente relacionados. Dentro desse modelo, uma dessas funções tende a assumir uma posição mais prevalente no modo de ser da mulher, então seria como uma função superior, ao passo que as outras duas seriam funções auxiliares, ou modos auxiliares de ser, e um modo seria o modo inferior, no sentido de que ele estaria mais inconsciente e de mais difícil integração na personalidade, no modo da pessoa se expressar. As mulheres cuja forma dominante seria a mãe, teriam como atitudes mais marcantes o apreço, o carinho maternal, o cuidado e o apoio, mas principalmente seriam mulheres que tenderiam a responder a tudo aquilo que está em processo de desenvolvimento, ou que, por ser pouco desenvolvido, necessita de proteção e ajuda. Essa seria a característica da mãe. Daquela cujo modo principal, a forma principal, seria o que Tony Wolff chamou de mãe. A mulher do tipo Etaira é aquela que teria como seu principal compromisso a qualidade do seu relacionamento com os homens. Né? Seu próprio desenvolvimento exigiria a vivência da relação com um parceiro, em todas as suas nuances e profundidades. A amazona, por sua vez, é aquela mulher que busca realizar seus próprios objetivos de maneira independente. Ela seria aquela que se relacionaria com os homens como aspas iguais, como camaradas, como colegas, sendo devotada aos mesmos ideais que eles, de acordo com os valores culturais predominantes. A mulher medial, aquela de mais difícil definição, porque ela estaria imersa no inconsciente cultural. É aquela que traria para a sociedade aquilo que ainda não está claramente definido. Né? A gente poderia dizer que ela é aquela que mais intuitivamente capta os movimentos de mudança. Né? Seriam as artistas, principalmente. Né? Então, ela sempre estaria em algo novo, algo transformador para a sociedade. Então, aqui algumas considerações importantes. Né? Em primeiro lugar, as formas nesse modelo, elas têm um caráter ilustrativo. Da mesma maneira como os tipos psicológicos, a gente não pode dizer que existe um tipo puro. Alguém que seja só mãe, alguém que seja só amazona. Né? O que a gente pode dizer é que, se a pessoa é do tipo mãe, ela mais habitualmente tem aquelas atitudes sobre as quais a gente falou. É uma orientação mais geral, a atitude mais habitual, mas não abarca a personalidade dessa mulher como um todo, de maneira alguma. Né? Porque, como lembra o Wolff, toda mulher dispõe potencialmente de todas as 4 formas. Ok? É uma que ela, né, tem mais jeito. Tem mais jeito para ser mãe, tem mais jeito para ser etaira, tem mais jeito para ser amazona. É aquela coisa que sai mais facilmente. Né? Para o Wolff, né, o processo de individuação feminina implicaria a integração à consciência daquelas formas que se mantiveram mais ou menos inconscientes, né, durante o desenvolvimento egóico. Lembrando que a função inferior, ela tende a nunca ser integrada, mas a se constituir sempre como passagem, né, do potencial criativo do inconsciente. Né? Em segundo lugar, né, se essas formas têm um caráter arquetípico, ou seja, fazem parte daquilo que caracteriza o humano, elas necessariamente deverão ter aspectos que a gente pode considerar positivos e aspectos que a gente pode considerar negativos, porque todo arquétipo, em tese, apresenta esta polaridade. E aí, o Lanoff, em 71, ela
baseando-se no modelo proposto por Wolff, ela fala de aspectos positivos e aspectos negativos de cada uma das formas estruturais, né? E é aquilo um pouco que a gente, né? A mãe, se por um lado apoia, nutre e desenvolve, de outro, pode controlar, sufocar, infantilizar. Né? A Etaira, né, se de um lado desperta a vida psíquica do par, de outro pode se submeter a esse outro par, né, de uma maneira a se anular. A Amazona, se de um lado né, independente, objetiva, vai atrás daquilo que deseja, de outro, ela pode, no caso da Ulanov, e a gente pode questionar instintos femininos aí, mas ela se desconecta, né, de algumas questões que podem ser consideradas de cunho mais afetivo, né, no relacionamento com as pessoas. Podem ser consideradas tratores, por exemplo, na sua busca dos seus objetivos. Né? Na minha dissertação, eu tratei das mulheres, das mães tardias, duas frases que achei ótimas, porque eu vi, quer dizer, dentro desse modelo, todas elas, até um determinado momento da vida, haviam sido amazonas. Uma delas disse, antes eu passava como um trator por cima de todo mundo. E a outra vira para mim e diz, Helena, sabe o que é ser mãe? É levar um soco no egoísmo. Então, as amazonas são mais ou menos assim, né? De repente, ela... Né? Poxa vida, né? Tem coisas que importam mais do que esses meus objetivos, e essas coisas são as pessoas que estão à minha volta. Então, eu tiraria os instintos femininos aí, e eu falaria de coisas como empatia, consideração. E a mulher medial, se de um lado ela traz o que é novo, ela pode se perder nessa coisa do inconsciente coletivo, né? E não ter as ideias, mas não ter os meios para trazer essas ideias, fazer essas ideias vingarem. Muito bem. Então, em tese, né, como é que eu vejo a questão dos modos femininos, e nesse sentido eu concordo com o Leonov. Quer dizer, eles emergem de diversas combinações de nossos traços, eu não chamaria instintivos básicos, mas da influência do ambiente e da cultura e da nossa adaptação a esses fatores. Quer dizer, a gente não pode deixar de levar em consideração que cada um desses modos será expresso de acordo com o momento histórico e com a cultura em que a pessoa está vivendo. Né? Não existe um modelo definido. Mas o que é ser mãe numa cultura? O que é ser maternal numa cultura? O que é ser independente noutra cultura? Né? Ou num outro momento histórico. E vale lembrar, né, que, concordando com essas ideias, né, o arquétipo se modifica, né, através de sua conscientização e percepção, assumindo matizes que variam de acordo com a consciência individual na qual se manifesta. A gente não testemunha o arquétipo, mas a gente testemunha a humanização possível daquele traço humano naquele momento, naquele indivíduo, naquela cultura. Né? E aí, uma das hipóteses que eu lanço em relação às mulheres com quem eu conversei é que elas ocupam um espaço que está entre a amazona e a mãe. Porque elas são ótimas tias, madrinhas, muitas têm profissões de que implicam o cuidado com pessoas, né? E eu acho que esse é um espaço ainda muito desprestigiado na nossa cultura. Né? E a Conelli vai falar do fato de que a gente se recusa a enxergar, né? Que é uma frase que eu uso na minha tese também,
que para criar uma criança é preciso de uma aldeia inteira, né? Então, tudo fica sob a responsabilidade da mãe. E a gente deixa de valorizar essas pessoas que estão ali na rede de apoio. E que, como diz, eu achei essa frase muito legal, dessa repórter, que é a Bernadette Palom, irlandesa, ela diz assim, olha, eu não tenho filhos, mas eu sou aquelas que seus filhos podem procurar quando eles estão muito envergonhados, amedrontados ou confusos, para falar com você. Eles me contam coisas que eles não contam para você, que é mãe, né? Ou como diria um pediatra amigo meu, né? Helena, nos momentos mais importantes da vida do seu filho, você não estará presente. Né? Quer dizer, isso acaba com qualquer ideia de ser mãe. Né? Como assim? Né? Tem outras pessoas para conduzir este ser, né? Para aquilo que ele será. Né? Gostei muito dessa Bernadette Paulo. E aí, vem as minhas considerações finais, que eu acho que eu já trouxe para vocês, né, a respeito da participação das mulheres inférteis. E, de novo, né, eu acho que existir mulheres que viveram a infertilidade e que apresentam resultados positivos em termos de autoestima e qualidade de vida, para mim, reforça a compreensão de que a não maternidade não precisa ser vista como algo pouco natural ou patológico, uma vez que é uma condição compatível com uma das muitas possibilidades de ser mulher. Todavia, não vamos... deixa eu ver. É isso que eu falei e repeti aqui. Elas continuam sendo minoria, tá? Elas não vão deixar de ser minoria, mas elas não precisam se sentir sozinhas, isoladas ou deficientes, né? Agora, ao mesmo tempo, é uma outra posição que às vezes eu vejo, é da idealização da condição de não ser mãe. Né? Como se fosse a libertação última da mulher. Né? Deixei de atender às expectativas sociais, me tornei um ser independente. Na literatura acontece um pouco isso, em redes sociais, em grupos de mulheres, a gente vê um pouco isso. Né? Mas, se não ser mãe não esgota as possibilidades de realização feminina, por outro lado, apresenta desafios, seja por opção, seja por infertilidade, não sendo o menor deles o construir uma visão de si mesma, né, diante dos conflitos, né, que permeiam cada existência, né? E que conflitos esses que muitas vezes estão relacionados a valores culturais ainda predominantemente pronatalistas, que incluem a visão da maternidade como a epítome, o cume, né, o exemplo maior da abnegação de si, do amor incondicional e do compromisso eterno. Né? Isso é um peso. Né? E aí tem aquela piadinha, né? Então, o protestante, o pastor, o padre e o rabino se encontram e discutem quando é que começa a vida, né? E um diz, não, começa na concepção. Não, começa quando o coração bate pela primeira vez. Isso diz o pastor, isso diz o padre. E o rabino diz, a vida começa quando os filhos saem de casa. Então, é um pouco isso, né? Quer dizer, essa noção de que existe um compromisso eterno, quem tem filhos não pode pensar em si, tem que pensar nos outros, e que a vida só vai começar quando, finalmente, eles não exigirem mais de nós que sejamos seus pais. Né? E aí, para terminar, eu não sei quanto tempo eu levei, mas a Luciana não me falou nada, então eu estou achando que eu estou dentro do tempo regulamentar. Eu gosto muito dessa frase da Sheila Rett, ela teve aqui para a Flip de 2019, ela tem um romance chamado Maternidade,
em que ela fala um pouquinho do percurso dela nessa coisa da opção por não ter filhos, e que ela diz, eu estou tão feliz com a minha vida como qualquer outra pessoa, o que significa que algumas vezes eu estou em paz com as escolhas que me trouxeram até aqui, e outras vezes, não. Acho que eu sentiria a mesma coisa se eu tivesse filhos. A vida de alguém nunca é uma construção perfeita, em que todas as questões são respondidas definitivamente. E é com essa tela que eu termino minha apresentação e abro para as nossas conversas. Deixa eu deixar compartilhar. Helena, uau, que pesquisa, que trabalho, e essa coisa qual e quant, né? A gente estava falando quanto que isso não deve ter sido especial de ser feito, né? Entrar em contato com tantas mulheres, com tantas questões e trabalhoso mesmo de contabilizar. A gente que fez já uma pesquisa, a gente sabe quanto que dá de trabalho para fazer a história da metodologia, né? Parabéns, parabéns mesmo pelo seu trabalho, está lindíssimo. Nesse sentido, eu tenho que agradecer a Jefferson Pereira, que foi o meu estatístico, que foi um companheirão e que me ajudou a decifrar todos esses dados. Vocês imaginem o que era uma tabela com 132 pessoas para a gente tentar entender e organizar e trabalhar. Né? Bom, então a gente abre agora para o debate. Pelo que eu entendi, a Helena precisa terminar às 5:50, é isso? Isso. Tá bom. E aí, então, coloquem, por favor, o nome no chat, eu chamo para vocês fazerem as perguntas. Enquanto vocês pensam, eu vou fazer duas. Uma, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais voltada para a questão prática e logística da sua tese, e a outra é um incômodo aqui que eu vou trazer para você. A primeira coisa, eu fiquei curiosa de saber o que é que você está chamando de restrições da sua tese, né? Porque eu imagino que o que você vê como restrição talvez não seja a mesma coisa que a gente está vendo como restrição. Então, se você puder só dar uma esclarecida nisso. E a outra... de cada vez, respondesse. A restrição em relação à pesquisa é o quanto os dados dela podem ser amplificados, o quanto as conclusões a que se chegou podem ser amplificadas para a população como um todo. Porque a gente faz um recorte, a gente tem uma amostra, né? E a ideia é, será que essas conclusões podem ser aplicadas, né, à população como um todo? Né? E aí existem restrições, né? Parte delas eu falei. Né? Em primeiro lugar, pelo desafio do estudo, eu concentrei o estudo em mulheres que moravam em São Paulo, para tentar manter o mesmo ambiente cultural. Já que as questões culturais são de tanta importância na constituição da autoestima, né, na constituição de como as mulheres se veem, eu disse, não, eu vou colocar uma cerquinha aqui em volta da Grande São Paulo, né, e eu vou estudar este ambiente. Então, eu estou estudando esse ambiente. Eu posso dizer que minhas conclusões podem ser válidas para ambientes urbanizados e industrializados, hoje em dia, cada vez mais, porque as cidades cada vez mais se parecem, né? Em termos de ambiente sociocultural. De outro lado, de novo, o meu grupo é um grupo que todas as outras pesquisas de painel indicam, é um grupo formado por mulheres bem educadas formalmente e com uma situação financeira ok. Né? Então, o meu grupo é representativo dessas mulheres. Mas e as outras mulheres? Né? De outros estratos sociais, que não da classe média? E outras mulheres que não estão numa situação financeira equivalente, ou que não tiveram a oportunidade de completar seus estudos. Né? Precisa haver alguma pesquisa em relação a isso. Hoje em dia, com todas as discussões
a respeito da negritude, a minha pesquisa não discriminou mulheres negras e brancas. Eu não sei se tem diferenças entre elas, né? Então, uma pesquisa que talvez fizesse um cruzamento extrato social, negritude, enfim, outros... O Brasil é imenso, né? Numa das conversas que eu tive na rede social, uma pessoa entrou em contato comigo dizendo: queria muito participar da sua pesquisa, mas eu não posso, porque eu estou aqui em cidade X. Né? Eu disse: que pena, tarará, tá. Eu disse, porque a sua pesquisa seria muito importante para mim. Aqui me chamam de mula, porque eu não tenho filhos. Né? Então, o Brasil é muito grande, com muitos ambientes culturais. Se a gente quisesse entender a mulher brasileira, e não a mulher brasileira urbanizada, a gente precisaria fazer uma pesquisa mais ampla, entendeu? Então, ok. Acho que os dados da minha pesquisa apontam direções, falam dessas mulheres em um ambiente similar à cidade de São Paulo, mas elas não podem falar sobre todas as mulheres que vivem infertilidade, viveram a infertilidade ou optaram por não ter filhos. Certo. Perfeito. Então, vamos ao meu incômodo. Qual o seu incômodo, Lu? O meu incômodo está relacionado a essa questão do gênero. Porque na hora que você está mostrando o modelo da Tony, você contextualizou tudo certíssimo, né? Mas eu fiquei pensando, bom, é um modelo culturalmente, tem influências culturais, principalmente daquela época, daquela mulher, daquelas vivências, daquela localização geográfica, tudo isso. Heterocis. Isso. Mas tem um momento que se fala que é um modelo arquetípico. Né? Então, isso é uma questão que eu fico meio... Como é que faz essa coisa entre o arquetípico... Não é um modelo arquetípico, é um modelo que teria bases arquetípicas, tá. É um pouco diferente. Tá. Mas, enfim, continue. Então, mas aí, aí, a partir dessa construção aí que você foi fazendo, a gente chega na questão das considerações finais, lá da história do cuidado, que o cuidado pode ser feito de outras formas, que não só pela maternidade, mas pode ser feito por outros gêneros também, que não a mulher. Pois é, mas quando eu gosto do arquétipo, porque o arquétipo não tem gênero. Quando mas a tua pesquisa, por isso que eu juntei com essa questão da restrição, porque a tua pesquisa foi feita com mulheres. Então, sim, necessariamente. Por quê? Porque a condição de infertilidade, né, recai sobre a mulher. É a mulher que faz tratamento de infertilidade na grande maioria dos casos. E quem pode optar por ser mãe ou não é a mulher, nesse sentido do útero. Mas, sem dúvida, eu concordo com você, todas as questões de gênero, elas trazem um desafio atual que a gente precisa discutir e entender como lidar. Mas eu acho que o arquétipo aponta para essa direção. Arquétipo no sentido não... sei lá, tem gente que trata arquétipo. É assim, aquilo que nos faz humano. Aquilo que nos faz humano não tem sexo. Tá? É isso. Eu acho que por aí, se a gente pudesse discutir, conversar, inclusive com quem tem a vivência transgênero, que se dedique a esse tipo de estudo, a gente poderia tentar encontrar caminhos de pesquisa. Né? E aí, eu acho que eu estou apaixonada pela Iaconelli, né? Porque ela traz essa questão também, né, da experiência, da vivência de casais homo e transgêneros também. Né? Como é que é a mulher transgênero? Né? Como é que ela vive isso? Né? Como é que o homem transgênero vive isso em seu corpo? Né? Então, acho que tem muita coisa ainda a ser pesquisada. Maravilha. Por isso que eu acho que talvez entre mesmo na questão da restrição, né, da pesquisa. Sim. Faltou um pedaço, né, que não cabe tudo numa pesquisa, obviamente. Perfeito. Não teria jeito. Sim, embora eu gostaria muito de poder... É horrível fazer... É o PhD, talvez, né, o pós-doc, vamos lá. Não, pós-doc eu estou entrando em outro caminho.
pós-doc eu estou querendo... Na realidade, eu estou começando a entender, porque tem a ver com a questão de envelhecimento, né? E tem a ver com a questão de Alzheimer, né? Do cuidado do Alzheimer, das cuidadoras de Alzheimer, enfim. Mas outro caminho. Né? Obrigada, Helena. Bom, a Marta tem uma pergunta. Vamos lá, Marta? Oi, boa noite. Boa noite. Oi, Helena, muito obrigada pela palestra, foi muito boa, realmente, assim, acho que abriu muita coisa, assim, em termos de pergunta, né? E eu fiquei pensando, né, quando você falou, né, daquelas mulheres por opção, né, tem infertilidade e que foi por opção. O que eu sinto muito, assim, na clínica, muitas mulheres falando assim, que não só teriam filhos se estivessem dentro de um relacionamento. Essas mulheres, vamos dizer assim, entraram nessa sua, sei lá, estaria na sua pesquisa? Não. Não, porque essas... Cara, lembra aquela frase que eu coloquei, que a sala para não maternidade tem várias portas? Uhum. Essa é uma das portas. Sim. Né? É assim, eu postergo a maternidade até o momento em que, no futuro idealizado, eu vou ter alguém para compartilhar o cuidado desse filho. Mas é uma postergação, não é uma opção. Ela quer ter filhos, desde que com alguém. Então, isso está dentro desses variados motivos pelos quais as mulheres postergam a maternidade. Ah, tá, porque o que eu fiquei pensando, né, assim, que muitas vezes, até mesmo nesse modelo da Toni Wolff, né, a mãe, né, isso, acho que um modelo muito, assim, muito, sei lá, chapado em cima de Jung, né, e tem que ter quatro, né, então, né, essa coisa. Porque, assim, a mãe, né, e a Etaira, não sei se elas são tão opostas, né, porque tem uma que foca no relacionamento, mas pode focar no relacionamento, num outro, e que seja, né, possibilitador de mãe, ser mãe, né? Então, assim, essa coisa, por isso que eu fiquei pensando... Mas, se você virar, né? Lembra que a gente vira a cruz, né? Sim. Se a gente virar a cruz, a gente pode ter alguém que seja amazona, mas tenha como auxiliares a mãe e a Etaira. Sim. Percebe? E possam, no seu modo de se expressar, de ser, e na sua atitude em relação à vida, expressar essas características. Nenhum problema. Nenhum problema em relação a isso. É por isso que eu gosto do modelo. Né? O modelo, ele simplifica, sem dúvida, chapa e tudo mais. Mas é como o modelo dos tipos psicológicos que eu acho muito útil também. Né? Ele te ajuda a entender, dá para ser Etaira e mãe, mas aí é provável que você seja uma Amazonas. Entendeu? Bom, tá. Tá bom. E eu acho que isso, na minha dissertação, né, sobre maternidade tardia, foi o que eu identifiquei. Né? Quer dizer, a Amazona, aspas, para se... Enfim, para poder se arredondar, digamos assim, né, é importante que ela possa usar essa possibilidade que ela tem, porque todas as mulheres têm, né, de ser materna, né, cuidadora, e de também ser companheira. Né? Então, porque esse é o espaço do pessoalmente relacionado. Então, a Amazona, ela se beneficia de explorar suas possibilidades de relações pessoais, digamos assim. Então, tá bom. Obrigada. Imagina, Marta, eu que agradeço. Não estou ouvindo. Oi, tudo bem? Minha internet está meio ruim aqui, desculpa se... Tá bom, Luciana? Ficar cortado. Acho que a minha pergunta tem a ver um pouco com a Luciana, minha xará, que apesar assim, dos arquétipos não terem gênero, né, mas a gente tem o complexo cultural, né, que o Jung não falou, mas
vem sendo estudado, né? E que acabam alguns arquétipos entrando mais em algum gênero, né? E em outro, sei lá, do herói, é isso com os homens, enfim. E às vezes eu tenho a impressão, mesmo tendo o arquétipo da Amazonas e tal, que a mulher acaba ficando com esse papel materno meio compulsório, mesmo que ela não escolha ser mãe, o papel de cuidar, né? A função materna acaba recaindo, né? Então, seja ou ela acaba cuidando, sei lá, de sobrinhos, ou dos pais mais velhos, né? Acaba a mulher cuidando, né? Enfim, eu queria perguntar um pouco se acaba sempre a cuidadora caindo nessa questão do gênero, né? Da mulher. Então, sem dúvida, todo esse... Como é que eu vou chamar? É o estereótipo mesmo, né? De você é mulher, teve um útero, você está fadada a cuidar, que é o materno, né? Está fadada a cuidar. É bem complicado, porque quando se a gente for... Não precisa nem ir para o modelo da Toni Wolff, né? Se a gente for para o fato de que a mulher é necessariamente complexa e variada, você vai ter mulher que não gosta de cuidar. Pronto, acabou. Nem por isso ela deixa de ser mais mulher ou menos mulher. Né? Mas é fato que em várias sociedades é atribuído o papel de cuidador à mulher. Como eu estou estudando a questão de envelhecimento, Alzheimer e cuidado, está mais do que claro, né, que assim, a função de cuidar de pais, mães, que chegam ao momento da vida em que eles passam a sofrer de demência, Alzheimer, ou seja lá, que nome a gente dê para alienação mental, esse cuidado recai sobre as filhas. Né? Por isso que eu estou querendo entender um pouco mais esse processo. O que é que significa para a filha, né? Cuidar, nesse caso, porque assim, indo para o meu interesse de pesquisa, as mulheres são aquelas que mais vêm a sofrer de Alzheimer e são as que mais cuidam de mães com Alzheimer. Né? Então, essa relação que eu queria entender um pouco. O que é que isso significa para essa mulher? Né? Então, você tem razão, é isso mesmo. Né? É isso. É esse o papel que, predominante para a mulher. Nem sempre foi assim, há sociedades em que não é assim, né? Quando a Badinter fala da França das luzes, né, do iluminismo, você vê mulheres que querem estar, principalmente de classe social abastada, mulheres que querem estar nas festas e filhos vão para a casa de outras mulheres, né? E o importante para elas é cuidarem delas mesmas, estarem em festas, estarem em saraus e coisas do gênero. E essa era ainda que de classe abastada, porque assim, o que acontece com as classes abastadas? Elas se tornam ideais das classes menos abastadas. Né? Esse é o problema das classes abastadas. Né? Então, nem sempre foi assim, em alguns momentos da história, em alguns espaços geográficos específicos, mas eu diria que essa coisa do cuidado acaba recaindo sobre a mulher em grande parte do mundo. É verdade. Até nas profissões, né? Agora um pouco menos, mas, por exemplo, a psicologia sempre foi um campo muito feminino, enfermagem, né? Medicina, não. E medicina não, porque tem, sei lá, um status, né, assim, do... A medicina não é cuidado? Isso sempre me chamou a atenção. Né? Como assim? Medicina louco, não é cuidado? né? Não entendi. Mas, enfim, eu não entendi, ainda não entendo isso. Uhum. Mas é isso mesmo. Que eu acho que tem uma coisa de subalternidade aí, que também é as mulheres sendo subalternizadas,
né? Que eu acho que é outra coisa para se pensar também. Helena, eu fiquei pensando se nesse caso dos médicos, assim, os médicos tratam, as mulheres, as enfermeiras cuidam. Fiquei pensando que Pode ser. coisa mais Os médicos têm o conhecimento, né? isso. Isso Pode muito ser, mais, pode ser. é tanto que boa parte por exemplo, a gente vê num cuidado no hospital, eles dizem o que é para as enfermeiras fazerem, eles não fazem, né? Eles prescrevem, eles não vão lá manipular, né? Então, eu fiquei pensando, né? Isso no mundo moderno, né? Sim, sim. O mundo moderno é assim, que tem essa coisa mais claramente dividida e o status do médico fica mais por aí, né? No passado da medicina, não necessariamente era assim, né? Eram os médicos que aplicavam a sangria e assim por diante, né? Os médicos iam na casa das pessoas, obviamente, não cuidavam do jeito que a gente está falando, né? Mas havia um pouco mais de dedicação ao cuidado. Uhum. Né? Mas acho que um ponto que você tocou, Rafaela, que eu acho que talvez possa ter a ver, é a questão do conhecimento, né? E sempre a questão da racionalidade, do conhecimento, também, predominantemente, a gente viu no passado, em sociedades ocidentais, judaico-cristãs. Vamos sempre colocar esses parâmetros, né, na nossa cabeça. Sempre teve colocado no universo masculino. Né? Obrigada, Rafaela e Luciana. Marcos, você quer fazer a tua pergunta? Vai lá. Quero. Oi, Helena, parabéns Obrigada. pela apresentação, trabalho muito interessante, muito instigante. Helena, queria te compartilhar contigo 2 experiências da minha clínica com os homens que, de alguma maneira, fazem vizinhança com o tema que você está trazendo. Tá. Algum tempo atrás, eu atendi 2 homens que se relacionavam com mulheres que não queriam ter filhos. Um primeiro homem resumiu, ambos queriam ter filhos. Ambos queriam ter filhos. O primeiro homem resumiu esse drama como: se ela não quer ter um filho comigo, o que ela vai fazer comigo? E isso virou uma certa pergunta: se ela não quer um filho comigo, para que ela me quer junto a ela? E essa pergunta foi a pergunta que, eu diria, orientou todo o tratamento dele. O segundo paciente, também que queria ter filhos, e essa mulher não, ele transitou por 3 possibilidades. A primeira foi: aceito, ok. Isso ao longo de um longo prazo de tempo, tá? A segunda foi: não, eu quero ser pai, então se você não quer ser mãe, eu vou embora. E a terceira, que foi a que ele decidiu, né? Ela também podia ser resumida da seguinte maneira: olha, ok, eu aceito que nós não vamos ter filhos, e ao longo da análise ele vai modificando a frase de eu aceito que nós não vamos ter filhos para eu aceito que você não vai me dar um filho, mas o que você vai me dar em troca? Se você não me dá um filho, ok, tudo bem, mas o que você me oferece em troca desse filho não dado? Queria compartilhar contigo essas questões, esses cenários, se eles entram na tua pesquisa, qual é o lugar dos homens nessa escolha tão singular? Então, isso não entra na minha pesquisa, mas entra nas minhas reflexões. A minha conclusão é que ser homem hoje em dia está muito difícil. É verdade. Né? Porque se fosse 50 anos atrás... Coitadinhos, né, Helena? não, está difícil. Está difícil.
né? Primeiro, porque cada homem individual é culpado, né, de todas as gerações de homem que vieram antes deles, né, e que trouxeram esse mundo machista. Então, cada homem individual é considerado, a priori, um machista. Então, ele já tem que lutar contra isso e se justificar, né? Em segundo lugar, porque 50 anos atrás, 70 anos atrás, essa conversa não existiria. Uhum. Né? Perfeito. Então, não entrou na minha pesquisa, mas, como eu disse, entra na minha reflexão com os homens que eu atendo na clínica, que mostram uma vontade de constituir família. Eu acho que é aí que está a questão ter filho ou não ter filho. Né? É como constituir uma família, como constituir uma descendência, para quem que eu vou passar aquilo que eu sou, quem vai me representar no futuro. Né? Então, agora eles têm que dialogar. Agora, Helena, é muito difícil para os homens contemporâneos fazer a distinção entre ela não quer um filho, ela não me quer. Sem dúvida. É muito difícil, é uma tarefa delicadíssima. Principalmente para esses que querem constituir essa coisa da família e da descendência. É muito complicado. Uhum. O que ele, se ela não me quer para fazer um filho, para que ela me quer? Isso. Que pergunta é essa? Que pergunta é essa? Uhum. Sabe assim, Sim. alguém que só se vê como pai, Uhum. né? Onde está o resto dessa pessoa? Né? Uhum. Essa pergunta é muito angustiante. Uhum. Né? É muito angustiante para ele e para quem ouve. Né? Porque, né, tantas nuances, tantas coisas a acontecerem no relacionamento amoroso, homem-mulher, homem-homem, o que seja, né? Se perguntar se ela não me quer para ter filho, para que ela me quer, calma lá, cara. Né? Uhum. E o que você vai me dar em troca? Né? Você está aí para me dar um filho, e se não for um filho, o que você me dá em troca? Também são perguntas muito angustiantes, e para mim... dramáticas, eu acho. Né? E para mim me revelam essa coisa do como está difícil ser homem diante de mulheres hoje em dia. Né? Novamente, sociedade ocidental, se a gente vai para outros... Agora, você vê, choca a gente essa pergunta do paciente do Marcos, né? Mas agora você fez uma tese inteira para dizer que a mulher não precisa ser só mãe. E este homem faz a pergunta para quem mais ele serve, se não ser pai, fica, nossa! Então, eu acho que tem uma diferença já estrutural aí, né, nessa pergunta. Talvez uma pesquisa sobre homens inférteis e homens que optam por não ter filhos, né, fosse alguma coisa que a gente pudesse comparar e ver o que é, né, como é que essas coisas se constituem. Uhum. Mas é muito diferente um homem não querer ter filhos e uma mulher não querer ter filhos. Diante da sociedade ainda é uma coisa muito diferente. A carga que se coloca sobre a mulher ainda é muito maior. Exatamente. Né? E as questões de infertilidade, a gente tem dificuldade de avaliar plenamente, em muitos casos. A Organização Mundial da Saúde diz isso, porque, em geral, a infertilidade, principalmente em lugares com menos recursos, é atribuída à mulher. Nunca se investiga a infertilidade do homem. Então, tem muitos casos em que, né, a infertilidade é atribuída à mulher e entra nas estatísticas como sendo feminina, porque não se investigou a infertilidade do homem. Então, a gente não sabe quantos homens inférteis existem no mundo. Isso aí.
Perfeito, obrigado. Obrigada, Marcos. Rafaela quer fazer uma pergunta, é isso? A gente pode ouvir a Rafaela e eu fazer a última? Será que dá tempo? Vamos correr? Vamos correr, eu vou procurar ser bem sintética. Diga, Rafaela. Na realidade, eu vou tentar fazer essa pergunta de modo sintético, porque você trouxe muitas provocações, assim. Mas uma delas, assim, que me fez refletir. Por mais que a mulher não tenha substituído, né, a ideia de eu não tive filhos, então compensei com o trabalho, que foi uma das coisas que eu achei muito interessante que você trouxe. Uma coisa que eu fiquei pensando é que esse recorte das mulheres da sua pesquisa eram mulheres muito identificadas com o trabalho, muito realizadas com o trabalho. E eu fiquei pensando, né, se essa mulher que acaba não escolhendo, né, a maternidade, é porque, de fato, ela está muito tomada, talvez, por isso, que arquetipicamente está muito ligada ao universo masculino. Se não é essa mulher que, nesse recorte, né, sociedade capitalista, industrial, né, se masculinizou, vamos dizer assim. E o que talvez estejamos vivenciando enquanto um recorte, é óbvio, né, porque, sim, só ressalvando, né, com relação a essa minha fala. Acho que, para mim, a sua pesquisa abre de que a mulher pode ser o que ela quiser, né? E eu acho que é isso que talvez... O que ela nós, quiser, tenha... dentro da sua cultura e do seu momento histórico. Isso, exato. Mas é nesse sentido, assim, acho que no caso da mulher vem se abrindo possibilidades. Acho que é por isso que é tão difícil ser homem, né? Porque parece que vem se restringindo as possibilidades de o que é ser homem, né? Porque, de fato, o feminismo abre, discute, as mulheres estão aí, né, fazendo o seu movimento, assim. E eu fiquei pensando se isso traz, se sua pesquisa traz um tanto essa reflexão, né? Se há algum tipo de relação ou não, você traz essa coisa da mulher amazona aí, né? Que está muito voltada para essa sua dimensão do trabalho, da independência. E aí foi inquietação, não é nenhuma pergunta, é mais uma inquietação que você levanta. Eu acho que se eu acredito que as mulheres podem ter variadas formas e diferentes percursos de vida, eu não posso deixar de incluir a possibilidade de que ela venha a se dedicar ao trabalho como uma forma de compensar um luto, principalmente no caso das intérpretes. Não posso eliminar isso. Mas acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa do se masculinizar. Porque é como a Peterson fala, que aí a gente passa a acreditar que competência, independência, autonomia, espírito competitivo são atributos masculinos, e a mulher que os exerce se masculinizou. Eu acho que a Amazônia traz, esse conceito da Amazônia, traz justamente essa possibilidade de que eu, sendo mulher, sendo feminina, contente com o meu ser mulher, ainda assim eu estou mais voltada para o trabalho, porque é onde eu realizo minhas competências, aquelas competências que me trazem mais prazer. Né? Então, só isso, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. Né? Obrigada, Rafaela. Só um complemento, Lu, e eu acho que a minha linha de raciocínio vai muito por esse caminho que eu acho que você traz quando você traz a coisa da mulher amazona, assim. Eu acho que, de algum modo, isso organiza, talvez, isso que, de modo muito preconceituoso, a gente faz em relação a essa questão do julgamento, né? A mulher que desenvolve sua potencialidade nesse campo é uma mulher que se masculiniza, né? Então, obrigada, Helena, pelo esclarecimento. Assim como eu acho que esses homens que querem uma família, né, que querem ser pais, que querem cuidar, eles não estão se mulherizando. Né? Não estão se mulherizando, né? Diga. Mas vamos deixar a minha pergunta de fora, eu sei que você está com o seu horário aí, depois te escrevo. Tá bom, tá bom. Tá bom. Eu queria Super agradecer obrigada. muito mesmo. Queria dar parabéns para a Helena. Helena, parabéns. Muita saudade Obrigada, de você. Uma pesquisa maravilhosa. Obrigada. Graças a Denise, né? Eu preciso citar que a minha orientadora foi a Denise Ramos, e que é uma pessoa que me ajudou a refletir muito sobre tudo isso. Né?
Muito obrigada, foi ótimo, uma tarde maravilhosa com você. Obrigada Obrigada. pela oportunidade. Tchau para vocês. Gente, Como é que eu saio aqui? Vamos lá. é só o vermelhinho aí, ó. Eu tenho que achar o vermelhinho aqui. Gente, a gente então volta para o penúltimo Tiaços, no dia 7 de junho, com Brian Feldman. Ele vai falar entre a fantasia e a realidade, o significado da brincadeira na observação de bebês, crianças, adolescentes e adultos. Compareçam. Até lá. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom fim de semana.